Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blog Bertox. E o vídeo de hoje é sobre mudança. Sim, estou de mudança, como já contei para vocês nos últimos vídeos, foram muitas mudanças na última década, como também já contei no primeiro vídeo. Então, o vídeo de hoje é para falar sobre esse processo e compartilhar muitas dicas que eu fui aprendendo nesses muitos anos de experiência com várias mudanças. Então, fica até o fim, porque para quem ficar até o fim, também vai ter um bônus, um presente muito especial. Então, se você tá nessa fase de mudança, pretende se mudar em algum momento, tem essa vontade, esse vídeo é para você. Nos últimos vídeos, eu venho contando para vocês todo esse processo de mudança, né, que estamos indo para Curitiba, saindo de São Paulo. E também, eu falei lá no primeiro vídeo do canal, que nesses últimos anos eu já me mudei várias vezes. Já estive em vários apartamentos, em vários contextos. Então eu acho que se tem uma coisa que eu tenho um pouquinho de experiência nessa vida é em mudança. Levantando assim por alto, nos últimos 15 anos, foram cerca de 10 mudanças. Sim, é muita coisa. Muita coisa para uma pessoa só. Na verdade, eu acho que foram até mais que 10. É que eu realmente fui perdendo as contas aí de tantos processos. É uma média de quase uma mudança a cada 2 anos, mais ou menos por isso. Isso se deve ao fato daquela instabilidade da vida que eu expliquei no primeiro vídeo, de eu morar de aluguel, de várias coisas que foram acontecendo. E essa é a vida, gente. Como eu sempre falo aqui, a vida acontecendo como ela deve acontecer, que para cada pessoa é um fluxo, é uma história, e a minha foi cheia de altos e baixos e muitas mudanças. Mas uma coisa que eu tirei de bom de tudo isso é a experiência. Experiência com desmontar uma casa, montar uma casa nova. Então esse vídeo é para falar um pouquinho de como eu me organizo nesse processo, com todas as lições que eu aprendi ao longo do tempo, e passar algumas dicas para você que tá aí, de repente, planejando uma mudança, ou que vai mudar para uma casa nova, ou que tem essa vontade, já se preparar, porque se tem uma coisa que eu posso falar sobre mudança é que é extremamente estressante. Não importa quantas vezes você passa por isso, é cansativo, é estressante, né? Eu tô no meio desse processo agora, gravando esse vídeo, então não tô nos meus melhores momentos, vamos assim dizer. Mas como tudo na vida passa. E o importante é você tentar minimizar o impacto e fazer desse momento um momento mais tranquilo. E a base para isso é a organização. Por isso eu espero passar algumas dicas para vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu acho que existe uma fase, antes mesmo de começar a organizar uma mudança, que é de definição da própria mudança em si. Aquele momento que você escolhe a nova casa, o novo apartamento para onde você vai, que você fecha detalhes do contrato. Às vezes, e uma coisa muito importante, é que esse processo de mudança nem sempre é linear. Às vezes ele fica travado em algumas etapas. Você está esperando a elaboração do contrato, mas já está pensando na mudança, já está organizando algumas coisas. Tem fases que dá para fazer antes, tem fases que precisa esperar realmente a data tá fechada, tá, né, enfim, agendada. E isso tudo é um processo que muitas vezes não é linear, não é, enfim, tão claro e a gente fica um pouco ansioso. Mas, nessa pré-mudança, eu acredito que o mais importante é tentar ter o máximo de clareza possível. Então, definir para onde você vai, ter uma certa visão da casa nova, e isso é muito importante. Se você está saindo de uma casa que tem 3 quartos, mas está indo para um apartamento de 2 quartos, isso impacta muito no processo de organização da mudança. Está indo de um lugar menor para um lugar maior, também impacta. Você repensar as coisas que você vai precisar comprar para casa nova. Então, esse processo de planejamento pré-mudança é uma coisa que muitas vezes a gente não tem controle, mas o ideal é a gente tentar ter o máximo de previsibilidade possível. Então, visitar a casa nova, ter mais ou menos já dimensionado qual vai ser o espaço para onde você vai. Eu acho que não dá para começar a planejar uma mudança sem ter definido, vai ser essa casa, porque às vezes você organiza uma coisa num prazo e depois muda o contrato, né, cancela, enfim. Então, eu acho que é muito importante nessa fase pré-mudança fazer essas definições. E uma coisa que eu recomendo muito é que você, ao visitar um novo espaço para onde você vai, você faça medições. Meça tudo, todos os cômodos, tente dimensionar ali mais ou menos, vai caber tantas coisas aqui, onde vai ficar cada coisa. Eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade com esse processo, outras vão ter um pouco menos, mas é por isso que o processo de medição ele é tão importante, porque às vezes mesmo que você não tenha uma clareza total e absoluta de tudo que vai caber nesse novo espaço, se você medir,
Depois, em casa com calma, você consegue desenhar ali um projetinho e fazer mais ou menos um rascunho onde vai cada coisinha em cada espaço. Ter a planta da nova casa é algo que ajuda. Muitas vezes você pode solicitar esse proprietário. Na minha experiência, eu já achei essas plantas de apartamento, lugares que eu fui mudar, na internet, né? Então eu procurei lá o condomínio, de repente conversei com síndica, com moradores para poder conseguir essa planta. Então uma coisa que eu sempre fiz antes de planejar a mudança foi visualizar a planta da casa nova, tentar dimensionar o que ficaria em cada lugar mediante o que eu já tenho hoje e fazer as medições necessárias ali dos espaços para tentar entender o que de fato eu vou conseguir levar ou não vou conseguir levar. Porque aí a gente entra na primeira etapa da mudança em si. A definição dos itens que vão na mudança e dos itens que não vão. A gente poderia chamar isso de fazer um inventário. Por menor que seja a sua casa, você pode até me falar, Jess, eu não tenho quase nada em casa, eu tenho muito pouca coisa, tudo mais. A gente sempre tem essa percepção. Nos meus apartamentos mais minimalistas, que eu achava que eu não tinha nada, quando chega a hora da mudança, a gente percebe que tem muita coisa. Porque a gente vai acumulando coisas ao longo do tempo. É uma caneca que a gente traz de uma viagem, é uma roupa que a gente compra, é um prêmio que a gente ganha da empresa, e assim, essas coisas vão se acumulando porque a vida é assim, a vida acontecendo, e essas coisas fazem parte. Mas esse momento, o momento da mudança, é o melhor momento para você fazer uma faxina e uma geral. Olhar para aquele objeto, fazer aquela metodologia da Marie Kondo, olhar para o objeto e pensar, eu preciso disso nesse momento? Eu estou usando isso? Isso é algo importante para mim levar para minha nova etapa, para a casa nova? Eu penso que toda mudança é um momento maravilhoso de começar um capítulo novo, limpar todas as energias, toda a nossa bagagem, né? Por isso que essa faxina, eu acho que é o primeiro passo e um dos passos mais importantes dessa etapa de organização da mudança. Então, eu particularmente gosto de ir em cada cômodo, olhar mais ou menos por cima. Por isso que a etapa da pré-mudança é importante, tendo as medições, tendo a noção, para poder você avaliar. Vale a pena eu levar a minha cama? Ou a minha cama está muito velha, já seria uma boa oportunidade de trocar, por exemplo. Esse guarda-roupa, ele vai caber, não vai caber? Vai ser necessário que eu venda, que eu doe? O que eu vou fazer a partir disso? Cada móvel é avaliado. E eu vou por cômodo, tá? Para poder ter essa dimensão. E os itens também em geral, né? Roupas, tudo mais. Itens muito pequenos, talvez nesse primeiro momento você não vai ter uma dimensão tão grande. Quando você estiver empacotando, eu acho que vai ser uma etapa mais fácil, talvez, de fazer essa separação. Mas se tiver alguma coisa ali maior que você já consiga ter essa visão, é importante. Por quê? Principalmente coisas grandes, como móveis, né? Enfim, objetos grandes, nem sempre são fáceis da gente se livrar. Não pode chegar lá e só jogar no lixo. Tem que providenciar o descarte correto. Muitas coisas você pode vender, e isso leva tempo, né? Por isso que eu acho que a organização e a previsibilidade ajuda muito nesse processo. Imediatamente ao decidir que você vai se mudar, já tendo uma dimensão da casa que você já consegue fazer essas definições e já colocar as coisas que você não vai poder levar à venda, ou mesmo providenciar uma doação, que também muitas vezes é demorado para eles virem retirar, tudo mais. E trabalhar nesses processos de desapego, né? E de faxina de forma geral. Então eu gosto de fazer, na minha experiência eu faço por cômodo, vou fazendo já uma listinha de tudo que vai embora e de tudo que vai ficar. E isso é muito importante também. Uma dica para esse processo de definição, caso você opte por vender, existem várias plataformas que você pode divulgar. Cada lugar, eu acho que cada contexto do Brasil talvez tenha, né, as suas próprias ferramentas. Eu me surpreendi, muitas vezes eu pensei, vou anunciar esse item e não vai vender. E vendeu. Quase tudo que eu anunciei vendeu, né? Muito rápido. Claro, eu acho que nessa hora é importante ter um certo bom senso. Não adianta você querer vender um guarda-roupa que você já está usando há 2 anos pelo mesmo preço que ele está na fábrica. Eu vejo esse erro sendo cometido muitas vezes, porque a pessoa pensa, mas ele está quase novo. Mas o fato dele já ter sido montado, terá que ser desmontado, vai ter que ser montado uma nova vez, deprecia o objeto. Então, eu penso muito na seguinte visão, né? Eu acho que é muito importante que as coisas elas sejam usadas. Nada fique parado, nada fique estragado. Então, muito vale, às vezes, você fazer uma venda por um valor mais barato, às vezes ajudar uma pessoa que está começando a vida, que não tem condições de comprar algo na loja, do que você ficar com uma coisa parada ou estragada. A doação aqui entra também como algo positivo. Eu sempre vou indicar a Casa André Luiz, que eu acho que deve atender muitos lugares do Brasil. Aqui em São Paulo, eu sei que eles atendem quase toda a região metropolitana, as grandes capitais. E é um lugar que eu gosto de fazer a doação, porque as pessoas vêm, elas retiram o material e eu sei que é destinado para obras de assistência social, de caridade. Então, essa é uma dica muito boa.
para você não ter que pagar, né, para descartar o móvel, porque muitas vezes, por exemplo, um sofá, um guarda-roupa, você não pode jogar no lixo, como eu falei, você tem que pagar para descartar ou verificar se a prefeitura da sua cidade tem um serviço que faça essa retirada e o descarte correto desses materiais. Mas eu ainda sempre acho importante e sempre acho válido que você direcione isso, de repente, para pessoas que precisam. Como eu falei, seja vendendo por um valor muito simbólico, muito barato, às vezes na sua própria comunidade. Uma outra dica para isso que eu já usei também é grupos de condomínio, anunciar, às vezes tem um vizinho seu que está precisando de um sofá e você vende, sei lá, bem baratinho para ele. Então, às vezes você consegue, nesse processo, conseguir limpar a sua casa, né, das coisas que você precisa descartar e ainda ajudar outras pessoas com isso. Uma segunda etapa da organização da mudança, eu acredito que seja a definição, se você vai contratar uma empresa que vai fazer todo o processo de mudança para você, ou se você vai fazer sozinho, que eu acho que é o caso da maior parte das pessoas, porque na maior parte dos lugares do Brasil, uma empresa de mudança é um investimento que nem sempre a gente consegue fazer, que é um investimento um pouco alto. Eu mesma organizei todas as minhas mudanças sozinha. Pode parecer assustador, pode parecer difícil, mas é possível. Então, eu acho que nesse momento o mais importante é você pesar se você tem aquele recurso para investir. Eu acho que contratar uma empresa de mudança vale muito quando você tem coisas de valor muito agregado, móveis muito caros, muitos itens caros que você de repente não vai conseguir levar por você mesmo, por conta, né? Então, às vezes isso vale. Agora, se você, assim como eu, tem uma vida mais simples, móveis mais simples, coisas mais simples, para economizar, uma dica é organize e faça você mesmo. Então, nesse sentido, a segunda etapa seria essa definição, pesar bem os prós e contras, porque ao contratar uma empresa você vai ter seguro, muitas vezes eles vêm, eles embalam, você não tem preocupação, dor de cabeça com nada. Agora, se você quiser organizar a mudança por você mesmo, aí você precisa ter bastante resiliência e entender que esse vídeo é para você. Todos os passos daqui para frente é pensando em como otimizar e organizar todas as etapas sem que você fique maluco, sem que você passe dias aí sem dormir pensando em tudo que pode dar errado. E como eu disse, se você vai contratar uma empresa para fazer tudo por você, o vídeo praticamente acaba por aqui, porque você não vai ter muito trabalho, né? Então não tem muito o que pensar a partir disso. Mas se você, assim como eu, vai precisar organizar cada passo, o terceiro passo da organização da mudança é definir e comprar os materiais que você vai precisar para encaixotar as coisas, para proteger os seus móveis. E aqui eu tenho muitas dicas, porque eu já errei muito nesse processo. Quando eu fiz as minhas primeiras mudanças, eu não tinha muita dimensão de nada. Então, sei lá, eu pegava as caixas que dava, levava as coisas em sacola de lixo, levava os móveis sem proteção. E muita coisa foi perdida, estragada nesse processo. Então, com a experiência, eu fui entendendo que muitas pessoas vão no mercado e buscam, né, caixas enfim, de alimentos, coisas que vêm, né? Eles têm, às vezes, caixas grandes e tudo mais, para empacotar as coisas. Isso é uma boa ideia? Em geral, sim, porque as caixas dos supermercados, elas foram feitas muitas vezes para suportar pesos muito grandes. Então, de repente, você consegue achar caixas boas. Mas a minha dica é, realmente confira se aquelas caixas que estão te fornecendo são suficientes para suportar, principalmente peso e coisas frágeis. Porque às vezes você vai empacotar coisas do escritório, livros e tudo mais, e no meio da mudança aquilo cai tudo. Imagina o transtorno. Então tem que ter muito cuidado com esse reforço em relação às caixas. Todas as mudanças que eu fiz até hoje, eu usei caixas de supermercado. Então eu acho super possível. Mas dessa vez que estou indo de um estado para o outro, eu optei por comprar caixas personalizadas, reforçadas, em plataformas como Mercado Livre, Shopee, porque eu acho que é um investimento necessário nesse momento devido à mudança ser tão distante. Vai passar muitas horas ali dentro do caminhão, possivelmente vai ter que descarregar e carregar algumas vezes entre depósito e entre casa nova. Então, por isso eu optei por isso. Né? Então, por isso eu optei por comprar realmente caixas melhores e mais seguras para organizar minha mudança. Mas você não precisa necessariamente gastar com isso. Mas caixas é o primeiro item que você vai ter que providenciar, e muitas caixas. Porque é como eu falei, a gente pensa, temos poucas coisas, mas quando a gente começa a empacotar, a gente percebe que a gente, na verdade, tem muita coisa dentro de casa. Outros itens que são importantes você já comprar é fitas. Fitas daquelas de embalar, né? Que podem ser tanto aquela marrom estilo craft, quanto aquela transparente. Mas, de novo, dependendo da distância e do
quanto de coisas frágeis você possui, eu recomendaria, de repente, comprar aquelas fitas mais reforçadas, que é o que eu estou fazendo também. Eu comprei para reforçar as caixas, para que você possa ter mais segurança no processo. E aqui, economizar é um erro muito grande, principalmente se você já não está contratando uma empresa e você está fazendo a mudança por conta. Porque muitas vezes, aquela pessoa que vai descarregar e que vai carregar o caminhão, que vai transportar seus materiais, ela não vai ter esse cuidado todo ali, né, porque ela, enfim, tem uma certa responsabilidade, mas às vezes se a caixa cair, ela pegar a caixa desmontar, não é responsabilidade dela, né, então assim, ela não tem aquela responsabilidade por ter feito a embalagem da caixa. Então tem que tomar muito cuidado com essa etapa, eu já errei bastante nisso, eu já perdi coisas por isso. Uma dica nessa etapa também, e aí um outro item que você pode pensar em investir e que vale a pena, são caixas organizadoras de plástico. Eu vou até colocar aqui na tela, aquelas caixas bem grandonas, né? Diversos tamanhos, na verdade, eu acho que você encontra, desde menorzinhas, maiores. Eu gosto de ter diversos tamanhos. Eu tenho um tamanhozinho padronizado, de caixa menor, que é onde eu guardo todas as coisas da cozinha. E aí vem a minha dica mais importante. Tudo que é porcelana, vidro e extremamente delicado, eu não gosto de colocar em caixa de papelão. Porque eu acho que muitas vezes pode bater, pode cair no chão, e o peso das coisas pode quebrar. Dá pra colocar em caixa de papelão? Dá, mas eu sou muito chata com as minhas coisas de cozinha, principalmente porcelanas e vidros, e eu tenho bastante coisa, então eu optei por comprar essas caixas organizadoras padronizadas. E uma coisa legal dessas caixas é que você pode reaproveitar depois nas suas casas. Eu já uso essas caixas há várias mudanças. E depois que a mudança passa, eu costumo guardar todos os meus itens sazonais nela. Então você tem aquelas caixinhas organizadas, padronizadas, bem bonitas. Eu acho que é um investimento que vale a pena, não só para mudança, como para organizar a sua casa em geral. As caixas grandes eu também comecei a comprar nos últimos anos, porque eu comecei a guardar as roupas que eu não estou usando naquela estação, casacos grandes, coisas, né, que enfim, precisam ficar armazenados por um grande tempo, e eu coloco dentro de saquinhos herméticos, né, que a gente tira todo o ar, e eles ficam bem compactos, e guardo dentro dessa caixa para que preserve a roupa por mais tempo. Então essa é uma outra dica muito boa. E essas caixas grandes de 50 litros, elas praticamente cabem muita coisa. Itens grandes, coisas frágeis. Então eu acho que é um item que vale a pena. Invista em caixas organizadoras, sobretudo porque você vai poder utilizar esses itens depois. Um outro item muito importante e essencial é o plástico bolha. Eu costumo comprar rolos de metro, já antecipadamente, para poder colocar em todos os itens que são frágeis e em todos os eletrodomésticos. Nossa, Jess, você embrulha a geladeira, o forno, o micro-ondas, a batedeira? Sim, tudo eu embrulho muitas vezes em plástico bolha. A minha geladeira nova de inox, que eu comprei recentemente, que para mim foi uma grande conquista, ela já sofreu 3 mudanças e ela nunca teve nenhum amassado em mudança. Os amassados que tem nela, infelizmente, são de uso do dia a dia. Mas em mudança, não. Ela nunca sofreu nenhum tipo de risco, nem nada, porque toda vez que a gente transporta ela, é muito plástico bolha em volta. Fica um pouquinho difícil de carregar? Sim, sim. Porém, é segurança. E para mim, a possibilidade de riscar um eletrodoméstico, né, de, enfim, cair no chão, tombar e fazer um amassado, eu prefiro me precaver. Então, eu prefiro investir em plástico bolha, mesmo que eu tenha que gastar um dinheirinho nisso, do que correr o risco de, enfim, estragar algum eletro meu, que eu tenho muito carinho e cuido bastante. Então, esse é um ponto. Não só para embrulhar porcelana e tudo mais. Eu uso, inclusive nas caixas organizadoras, eu embrulho tudo no plástico bolha, coloco dentro das caixas, mas também uso para enrolar todas as coisas frágeis. Lâmpadas, tudo que é de vidro, tudo que é de metal também. Ah, não todos os metais, formas, essas coisas não, mas assim, às vezes eu tenho alguns itens de metais dourados, banheiro, eu enrolo bem no plástico bolha para evitar riscos, porque a gente nunca sabe como que vai ser o processo de mudança, às vezes uma coisa cai em cima da outra e ali risca, né, estraga. Então eu acho que não é hora para economizar, bastante plástico bolha e você não vai ter grandes problemas. Mais uma coisa que você pode comprar e que vai te ajudar muito nessa mudança é capa para colchão. Muitas vezes as pessoas transportam o colchão sem proteção. Eu mesma já transportei sem proteção, porque eu não tinha essa noção. E o colchão chega imundo na residência nova. É sempre importante fazer uma limpeza periódica ali, né, lavar, tudo mais, isso é muito importante. Mas não é necessário também estragar todo o colchão nesse processo de transporte. A mesma coisa acontece com o sofá. Eu recomendaria que você comprasse algum tipo de capa,
Hoje na internet vende bastante, tem capas de plástico, tem capas de tecido. Às vezes é algo simples, mas você coloca, embrulha, para que possa ser transportado sem que haja marcas de mão pretas, porque é um dia que as pessoas vão estar pegando coisas sujas do chão, então suja bastante. Esse erro eu já cometi muitas vezes e nas últimas mudanças eu tenho tentado não cometer, e nessa mudança eu comprei tudo, capa para tudo. Sofá não, porque não vamos levar, mas o colchão eu comprei uma capa para levar para que não haja nenhum tipo de problema. Outra dica são aqueles saquinhos, que tudo isso eu vou colocar aqui na tela para vocês. Aqueles saquinhos de armazenar roupa, que você tira o ar e compacta, eu esqueci como que se chama isso. Isso é muito bom em mudança, em viagem em geral, é algo que é bom você ter em casa sempre. Por quê? Você consegue compactar, tirar o oxigênio e reduzir espaço. Com isso você consegue colocar um volume muito grande de roupa numa quantidade menor de caixas ali, de espaço. Isso em mudança faz toda a diferença. E por fim, plástico filme. Plástico filme, Jess? Onde? Como eu disse para vocês, os eletrodomésticos eu gosto de embrulhar no plástico bolha, justamente por serem mais frágeis, terem componentes que quebram, então se tiver uma queda, alguma coisa acontecer, amorteça em alguma medida aquele impacto. Mas os móveis também estão sujeitos a sofrer esse tipo de problema. E aí fica um pouco inviável embrulhar tudo com plástico bolha, principalmente alguns móveis que são maiores, enfim. Minha dica é, use plástico filme em muita quantidade, várias voltas. Vai ser um gasto também, mas vai ser um gasto um pouquinho menor que o plástico bolha e você vai conseguir proteger aquele móvel. Empresas de mudança usam isso em geral. Esse erro eu cometi muitas vezes e sim, infelizmente, alguns móveis que eu gostava muito riscaram, lascaram, porque bate em um cantinho, bate em outro. E dependendo da forma que bate, se tiver o plástico filme, não vai riscar, né? Vai no máximo rasurar o plástico filme. Algumas vezes, né, algumas mudanças iniciais, eu tinha o costume de cobrir com lençol, com alguma coisa assim. Funciona também, mas aí você acaba perdendo vários lençóis, né? Eu geralmente usava lençóis próprios para isso que eu já guardava, alguns mais baratinhos, mas hoje eu penso que o plástico filme é um pouquinho mais barato e é uma solução mais inteligente também. Então fica essa dica. E essas foram minhas dicas assim de materiais, do que você precisa ter para fazer uma mudança. Fita, caixas, plástico bolha, plástico filme, capas de colchão, caixas organizadoras, saquinhos para armazenar a roupa, a vácuo. Tudo isso vai te ajudar a otimizar esse processo e preservar as suas coisinhas, né? Para que não haja estrago ou o mínimo possível nesse processo de mudança. E aí, a próxima etapa, que eu só recomendo que você faça quando já tiver realmente a data da mudança, já estiver agendado, com o transporte nos condomínios ou na casa para onde você vai se mudar, é o encaixotamento. Eu recomendo que você comece de 15 dias a uma semana antes. Por quê? Isso vai depender um pouco da quantidade de coisas que você tem. Dependendo do tamanho da sua casa, talvez até um mês antes. Isso é muito subjetivo. Mas é importante não encaixotar as coisas muito tempo antes da mudança. Porque quando você começa a colocar tudo em caixa, a sua casa fica um caos. Você começa a empilhar coisas e vai ficando muito difícil de viver naquele espaço. Então a gente tem que sempre ter aquela sabedoria de dosar. Não tanto em cima da hora, nem tanto adiantado para que a gente não fique numa situação difícil. A minha técnica para fazer o encaixotamento das coisas é por cômodo. Acho que isso é o mais comum e até uma dica muito batida. Mas vai por cômodo, né? Chega no quarto, hoje eu vou encaixotar as coisas do quarto. Tira roupas, dobra, coloca no saco da vácuo, armazena na caixa adequada, tira acessórios, objetos. Dica: eu gosto de separar coisas de valor, coisas muito frágeis, que geralmente eu não levo na mudança no caminhão. Eu gosto de levar no carro, itens que vão comigo. Então eu acho que isso é uma dica também muito importante. Porque de repente você encaixota ali, coloca um anel, que é muito importante para você, e aquela caixa some, alguma coisa acontece, e fica um pouco difícil de você provar que estava ali e recuperar aquele item, né? Tudo isso a gente vai falar no final sobre dicas extras, mas tem que ter esse cuidado. Então, coisas de valor, eu acho que é o momento de repente você tirar ali e já colocar numa bolsa, numa caixinha, que vai com você na mudança, quando você puder, principalmente itens que são pequenos. Também acho muito importante nesse momento que você tome cuidado com o que você vai encaixotar, porque de repente você pode precisar daquilo e você vai ter que abrir várias caixas para achar e isso vai ficar um pouquinho complicado. A minha dica, porque já passei por isso algumas vezes, antes
Antes de começar a encaixotar, separe as coisas que você vai precisar usar nos próximos dias. Principalmente, estamos falando de quarto, que roupas, acessórios, mas indo para o contexto do banheiro, produtos de higiene, indo para o contexto da cozinha, itens, utensílios básicos para você continuar se alimentando, vivendo assim no modo mínimo possível. Então, essas coisas já separa antes para que você não corra o risco de encaixotar. E aí vale um exercício bem demorado de pensar na sua rotina, nas suas necessidades, nos próximos dias, o que você tem agendado, escrever realmente isso, para que você não corra esse risco. E outra dica, quando começar a encaixotar as coisas, é que você encaixote por contexto. Por isso que eu prefiro caixas menores, tanto para ter menos peso e ter menos riscos de estragar, quanto também para você conseguir setorizar melhor. Tem uma dica importante sobre isso também, porque quando você tem muitas caixas, pode correr o risco de algumas sumirem, você vai perdendo o controle. Mas eu vou falar disso mais pra frente. No geral, caixas menores é interessante e você vai setorizando. Por exemplo, caixas de acessórios, itens, roupas íntimas, né, caixas, enfim, de roupas de frio, casacos, caixas, e isso vai fazendo com que, caso você precise de algum item e precise abrir, você não precisa abrir todas as caixas. Você abre a caixa específica e já sabe exatamente onde aquilo está. E isso serve para todos os cômodos, né? Então, banheiro, você setorizar produtos de higiene, às vezes vale nem levar numa caixa, principalmente se for produtos ali que você já está em uso, ou você comprou e de repente vale colocar numa sacola, para que você possa levar com você. Agora, móveis não, objetos decorativos, itens do banheiro em si, tapetes, aí já vale, de repente, colocar numa caixa. No escritório, a mesma coisa. Na cozinha, a mesma coisa. Na sala, a mesma coisa. E assim em todos os cômodos. Então, a minha dica é encaixote por cômodo, por contexto, sempre tendo esse pensamento. Quais são as coisas que eu vou usar nos próximos dias para que você não encaixote elas e tente setorizar ao máximo. No escritório, caixas de livros, caixas de objetos, caixas de eletrônicos. Isso vai facilitar muito a sua vida quando você tiver que abrir, inclusive depois da mudança, para achar alguma coisa específica, porque muitas vezes a gente não vai se mudar e já abrir tudo de uma vez. E essa é a minha dica para você, porque eu já errei muito nisso. Coisas encaixotadas, itens de uso diário ou dos próximos dias separados, a gente começa a chegar na contagem regressiva da mudança. 2 a 3 dias antes, eu gosto de preparar os eletrodomésticos. Desligar a máquina de lavar, então, se você ainda tiver alguma roupa, alguma coisa, lava, já deixa tudo preparado, desliga, para que você consiga fazer o embalo dela com um certo tempo, deixar ela quietinha ali para que você possa fazer o transporte. Geladeira, eu descongelo de 3 a 4 dias antes, talvez até mais um pouco se eu conseguir, depende, porque às vezes você vai precisar continuar comendo. Então não dá para ficar a semana inteira ali pedindo comida, enfim. Então depende muito da sua rotina, do processo de mudança, mas tenta descongelar com um pouquinho de antecedência, desligar ela, né? Para que você possa lavar por dentro, tirar os objetos ali, as prateleiras, os acessórios, armazenar tudo com cuidado, porque também é um item que precisa ser desmontado. Móveis. É muito importante que você faça a desmontagem de alguns móveis. Tem móveis que não vão passar na porta. Então, contratar alguém que vai fazer isso com uma semana de antecedência é muito importante também, ou alguns dias antes, para que você possa fazer o embalo. Então, tudo isso são passos que você faz assim nos dias anteriores mesmo, para que você não fique com aquela casa caótica, super bagunçada. Se você tiver a possibilidade de fazer você mesmo a desmontagem, que às vezes é um móvel simples, já faça com antecedência, coisas pequenas, dá para fazer até uma semana antes. Mas é mais ou menos esse o cronograma na minha cabeça, pela minha experiência. Nos dias anteriores é quando eu começo a fazer o embalo dos móveis e dos eletrodomésticos, sendo que 1 a 2 dias antes é basicamente não viver na casa. Malemar dormir e comer fora, ou até mesmo se você tiver a possibilidade de passar um tempo aí na casa de alguém. Uma coisa muito importante, antes mesmo de começar a pensar em qualquer passo da mudança, separe uma caixa de ferramentas. Furadeira, parafusadeira, o que você tiver. Se você não tiver muitas ferramentas, aquelas básicas, uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma espátula, coisas assim. Por quê? No processo de mudança,
vão ter várias coisas que vão precisar ser feitas. Desde você desmontar um móvel, fazer algum processo de cobrir ali alguma coisa, um reparozinho, tirar alguma coisa do lugar, e as ferramentas vão ser as suas melhores amigas nesse momento. Então, antes de começar, eu já gosto de deixar a caixa de ferramenta ali num lugar acessível e fácil e prático. E no processo de mudança, ela deve ir com você, para que quando você chegue na casa nova, ela também esteja de fácil acesso, porque quando a gente entra numa casa nova, tem muita coisa para montar, desmontar, e se você perde essa caixa de ferramentas, você não consegue fazer mais nada. Não cometa esse erro, separe a caixa de ferramenta antes de pensar em mudança e deixe ela num lugar bem visível, do início até o fim do processo. No dia anterior da mudança, vem, para mim, uma das etapas mais importantes que muita gente ignora, que é fazer um inventário de tudo. O que é isso? Eu já cometi esse erro, tenho certeza que talvez você já tenha cometido também, e se você está assistindo esse vídeo e vai se mudar, não cometa esse erro. Ao fazer o processo de mudança um dia antes, que é o dia que você já está esperando ali só o caminhão vir pegar tudo, anote todas as coisas que vão nesse processo. Quantidade de caixas, tipos de caixa, quantidade de móveis, quantidade de peças daquele móvel. E uma dica para isso é numere. Como assim? Caixas de cozinha. Escreva cozinha. 1, 2, 3, 4, 5. E no seu inventário tem 5 caixas de cozinha. Por que isso é importante? No dia da mudança, a gente perde o controle total do que está saindo e entrando. É muita gente que vem buscar e tira, e mesmo que a gente acompanhe, a gente não consegue ter toda essa previsibilidade. Então, se você tem o seu inventário, ao chegar na casa nova e as coisas estarem lá, você já vai conferindo. Ah, chegou, tá faltando essa caixa. Porque se tiver faltando alguma coisa, você tem que imediatamente comunicar à empresa que está fazendo o processo de transporte para que você não perca nada. Porque uma vez que eles vão embora ali, dificilmente você vai recuperar alguma coisa, a não ser que você tenha pago um seguro, que é caro e não é o caso das dicas que eu tô dando aqui nesse vídeo. Porque se você contratou uma empresa e seguro, você parou lá no comecinho do vídeo. Esse vídeo não era para você. Então, se você está organizando sozinho para que você tenha segurança, eu recomendaria que você fizesse esse inventário e fotografasse, para que você tenha evidências. Até para que você confira também se tudo que está no apartamento foi realmente devidamente colocado no caminhão. Já aconteceu comigo de ficar na garagem do outro prédio, que por sorte uma pessoa achou e deixou na portaria, a gente conseguiu recuperar. Porque, geralmente, em apartamento, a gente desce as caixas, coloca num espaço, depois vai do caminhão, e eu acho que alguém esqueceu de pegar uma caixa, ficou ali. Mas, olha, poderia alguém ter pego, né? Enfim, poderia ter sumido, isso poderia acontecer. Então, por isso que é importante você rastrear e ter essa previsibilidade. Faça esse inventário, anote quantidade de caixa, numere as caixas, quantidade de peças de móvel, numere as peças do móvel. A minha dica para o dia da mudança é respire fundo, tome um delicioso café e entenda que por mais que você tenha se organizado e planejado tudo, alguma coisa vai sair fora de ordem. E tem que ter muita paciência, tem que respirar fundo. Eu gosto de pensar que às vezes as coisas que vão embora na nossa vida de uma forma que a gente não previa é porque não eram mais para si. Isso sempre me consola. Em geral, nas minhas mudanças, não foi tão comum assim perder alguma coisa ou outra, mas já aconteceu. E é claro que a gente sempre fica chateado. A gente tenta minimizar ao máximo esse processo, mas nem sempre é possível. Nesse caso, se acontecer, meus sentimentos, mas a vida continua. Uma casa nova tá aí para você construir uma nova história e tudo que a gente perde de alguma maneira talvez não era mais para estar conosco e coisas melhores virão para entrar na nossa vida. Então tenha calma. Eu acho que uma das maiores preocupações para quem está nesse processo é esse: perder algo se estragar, se destruir no processo. Nós estamos sujeitos, mesmo contratando a melhor das empresas, mesmo fazendo todo um processo organizado, estamos sujeitos. Então tenha calma, faça o seu melhor. A minha dica é: contrate uma empresa de confiança. Não economize em ajudantes, porque tem coisas que são pesadas. Se você contratar 1 ou 2 pessoas ali para levar uma máquina de lavar que custa, sei lá, quase 50 quilos, eu sei que não é isso. Não, aliás, mais, né? Eu não sei quanto que custa, quanto que é o peso de uma máquina de lavar, mas eu sei que a minha é bem pesada. E para carregar, às vezes 2 pessoas não conseguem, tem que ser de 2 a 3 pessoas. Então, se você economizar nessa etapa, vai correr o risco da sua máquina cair no chão e você perder ela. Então, tem que pensar muito bem, né? Mudança é um investimento, é caro, então tem que ter bastante cautela nesse processo e tentar não economizar tanto assim. Você já economizou não contratando uma empresa. Agora, também não vamos economizar nas pessoas que vão levar suas coisas
Eu já, infelizmente, errei nisso no começo, principalmente, que eu não tinha muito recurso. Tentei fazer mudança com uma pessoa, 2 pessoas, e, bom, não deu bom. Então, não foi bom, então não recomendo. Contrate pessoas de confiança, se possível, que tenha uma boa referência. Eu gosto de conversar antes, explicar que eu tenho um apego afetivo com as minhas coisas, para eles terem cuidado. E geralmente funciona, com simpatia, com educação e gentileza. É sempre muito positivo. Trate bem as pessoas. De repente, se eles chegarem, vamos lá, vamos primeiro tomar um café antes de começar os trabalhos, né? Coisas assim, que ajudam a criar todo um contexto um pouco mais tranquilo. Nem sempre dá, porque às vezes a gente tem um horário apertado ali, mas é sempre bom tentar ser o máximo gentil com as pessoas que estão trabalhando para você e transportando as coisas da sua casinha. Porque pessoas que estão ali alegres e felizes naquele processo, porque estão sendo bem remuneradas e tudo mais, elas vão tratar suas coisas com mais carinho também. Então essa é uma dica que eu dou. E acompanhe. Eu gosto de acompanhar. Por isso que também é complicado fazer uma mudança sozinho. Se você não tiver opção, e eu já passei por isso, tive que fazer, não tinha ninguém para me acompanhar, paciência. Mas se você tiver, às vezes, um amigo, alguém da família, só para observar, ajudar, carregar uma coisinha ou outra ali, né? Porque às vezes acidentes acontecem, bateu, mas você tá olhando, você tá vendo, você consegue entender melhor o contexto, você vai ficar até menos chateado, a não ser que tenha sido negligência, mas aí você também vai poder solicitar ali que tenha mais cuidado. Então acompanhar também é muito importante. É estressante, não é fácil, mas é necessário, tanto no ato da retirada dos móveis da casa antiga, como em colocar na casa nova. Mudança feita, itens colocados na casa nova, é a hora de respirar, tomar mais um outro café e entender que você não vai montar uma casa nova em um dia. A gente quer deixar tudo organizado, parece que vem assim uma energia que não sabemos de onde está vindo, mas não é humanamente possível. Uma casa leva aí em torno de uma semana, ou às vezes até meses, para se colocar. Vai depender da quantidade de coisas que você tem, vai depender da casa para onde você está indo. Por exemplo, eu já fui para um estúdio que era todo mobiliado, tinha móveis planejados, então em basicamente uma semana eu consegui colocar tudo no lugar, porque era só colocar. Não dependia muito de fazer nada além disso. Mas esse apartamento que eu tô aqui foram 3 meses. Até chegar todos os móveis, montar tudo, guardar, poder colocar tudo nos armários, com os vários problemas que eu tive nesse processo. Então cada mudança é uma mudança. Essa mudança que nós vamos fazer agora, eu já estou bem preparada. Nós vamos para uma casa que vai exigir muitas mudanças, muitas melhorias. Então, vai fazer com que a gente tenha bastante paciência, porque as coisas não vão para o lugar no primeiro momento. E aí a minha dica é, se você está nessa situação, respire fundo. Comece pelo básico. Por isso que é importante setorizar, entende? Na hora de encaixotar, você tem que ter muito claro o que você vai precisar usar primeiro. De repente, a ordem das caixas da cozinha tem que ser isso. Coisas que vai usar em primeiro lugar, ou seja, copos, pratos, itens essenciais, ou até mesmo aquelas coisas que você separou alguns dias antes para você continuar usando na casa antiga, que você vai levar numa bolsa no seu carro, alguma coisa assim, que você já vai chegar na casa nova e já vai conseguir fazer uma refeição, já vai conseguir tomar um banho, ter uma toalha, ter um papel, ter as coisas básicas ali para você viver nos primeiros dias. E aí você vai decidindo montar a casa por setores dentro da sua realidade. Eu sempre começo primeiro por ajeitar o quarto e a cozinha e o banheiro. Porque dormir, comer e poder tomar um banho é básico. O resto a gente vai fazendo depois. Ligar a televisão, porque também é importante assistir uma TV, descansar, ou mesmo até ouvir uma música. Essas coisas são fundamentais para que você não surte nos primeiros dias em que muita coisa vai estar bagunçada. E é basicamente isso, gente. É paciência, resiliência, montando as coisas aos poucos. Se você fez um processo de organização bem ordenado, conforme as dicas desse vídeo, a quantidade de problemas que você vai ter vai ser bem reduzida. Acredito nisso. E essas foram as minhas dicas para você que está organizando uma mudança. Antes de mais nada, eu desejo toda a sorte do mundo para você e para mim que estou nesse processo. Para quem ficou até o final, temos um bônus, um presentão. Eu preparei para vocês um planner no Notion com todos os processos de organização dessa mudança para que você possa se organizar e para que você possa fazer muitas dessas coisas que eu comentei aqui, o inventário, quantidade de coisas que você possui, planejamento de cronograma, fases. Nesse planner você vai encontrar muitas coisinhas para que você possa fazer esse processo de organização de uma forma mais
otimizada e sem tanta dor de cabeça, sem precisar se preocupar com muito. Espero que vocês gostem dessa surpresa, espero que tenham gostado das dicas desse vídeo. Desejo-me sorte, porque estou bem próxima de fazer o processo de mudança. Provavelmente o próximo vídeo aqui do canal vai ser o vlog de mudança, que eu estou tentando pôr na minha cabeça que eu vou gravar todo esse processo. Não sei se vou conseguir, porque eu tô já maluquinha com isso, mas eu quero tentar. Para que vocês acompanhem a gente saindo aqui de São Paulo, chegando lá em Curitiba para esse início dessa nova jornada. Um beijo grande, espero vocês. Até a próxima.